Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Nos últimos 12 meses, mais de 20 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão, o que representa 37,5% de mulheres. Esse é o maior percentual de um estudo que iniciou em 2017. Além disso, em 2024, 1.459 mulheres foram assassinadas, o que representa uma média de 4 feminicídios por dia no Brasil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a delegada Karen Lankamer, que é diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher aqui no Distrito Federal. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço o convite, obrigada pela oportunidade. Tão importante, necessário a gente falar sobre esse assunto, ainda que a gente tenha que bater nas mesmas teclas várias vezes, né? A gente precisa. Muitas vezes a gente pensa, estamos falando disso de novo, precisamos esclarecer, trazer informação, porque as mulheres ainda continuam morrendo, continuam sofrendo violência e a gente não está conseguindo reduzir esses índices. Verdade. Quando a gente fala de uma média de 4 feminicídios, né, 1.453 mulheres, a gente coloca em números, mas na verdade não são números, né? São vidas que repercutem em várias outras vidas também. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase, a gente não está falando números, são pessoas, são mães, irmãs, filhas, e a gente está destruindo uma família inteira. É verdade. A gente trouxe esse dado de 4 feminicídios por dia no Brasil, mas se a gente tratar de violências não letais, sim, a gente pode falar em 2.400 mulheres sofrendo violência por hora no Brasil. É um dado muito alarmante. São várias violências. E isso porque a gente tem uma subnotificação muito grande. É verdade. Eu queria começar falando o que é essa divisão integrada de atendimento à mulher que foi criado aqui no Distrito Federal. A Polícia Civil percebeu que precisa de um olhar diferenciado para a violência de gênero. A polícia já trabalha com as delegacias especializadas de atendimento à mulher, nós temos 2 na Asa Sul e na Ceilândia. Ela trabalha também com uma seção de atendimento à mulher que tem em todas as delegacias de bairro, as circunscricionais, para tratar da investigação desses crimes, mas a gente precisava de um olhar mais estratégico, um olhar preventivo. E mesmo que a Polícia Civil trabalhe com a investigação, que é o pós-crime, a gente precisa encerrar esse ciclo para que essa mulher não volte a sofrer violência. Então, a DIAN, conhecida como DIAN, Divisão Integrada de Atendimento à Mulher, foi criada há quase 2 anos. Ela fica lá na Delegacia Geral e o objetivo ali é realmente analisar tudo em relação à temática. Então, os acordos, os convênios, a gente faz parcerias com secretaria, com faculdades, com organizações da sociedade civil, com o objetivo de trazer aí um aporte maior para essa mulher do que só a ocorrência policial e a medida protetiva. E, além disso, a gente coordena no IANS, que são núcleos de atendimento às mulheres. Temos em 6 delegacias já em funcionamento. E essas mulheres vão bater na delegacia e não vão ficar no balcão junto com outras ocorrências. A gente tem um espaço reservado, uma mulher policial para atender e oferta para ela... Isso nas delegacias, sem ser as delegacias das mulheres? Sem ser a delegacia da mulher. E aí ela recebe ali também uma assistência jurídica, psicológica e de assistência social. Porque ela tem um pós, né? Não é só a ocorrência policial. Para onde ela vai? Como é que ela vai ficar com a questão dos bens, da guarda, da pensão? E a gente precisa dar esse olhar para a mulher também. Pensando de uma forma um pouco mais profunda, né, e com esse olhar mais estratégico, a gente percebe que essa violência contra a mulher não tem classe social, né, não tem cor, não tem idade. Infelizmente, os jovens que a gente imaginava que fosse ter uma outra mentalidade menos machista, e a gente vai falar um pouco sobre isso, também, enfim, vem alguns grupos, né, com a questão do incel, enfim, e como combater essa violência? E é aí que a gente está batendo tanto na tecla, né? Nós precisamos frear essa violência, precisamos impedir esses feminicídios. Vários estudos estão sendo feitos e um levantamento muito bacana que a Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios lá da Secretaria de Segurança Pública faz. Ela faz uma análise de todos os feminicídios tentados e consumados e ela trouxe alguns dados para a gente. Mais de 60% dos feminicídios ocorrem no interior da residência, no ambiente doméstico. E aí que tá, como chegar no ambiente doméstico? Sim. Como entrar? A gente tem a violabilidade do domicílio, né? O direito à vida privada, mas a gente precisa chegar nessa mulher lá dentro. E quando a gente fala do ambiente doméstico também, os dados demonstram que quase ou mais de 80% dos feminicídios ocorreram por meios que não foram arma de fogo. 80%?
80%. Apenas 20% foram por arma de fogo. Então, todos os outros foram por meios que você tem em casa. É a faca que está na gaveta da cozinha, é a própria mão que leva uma esganadura, é um fio, né? É algum outro objeto, um caco de vidro. Então, assim, como proteger essa mulher? A gente entende que nós vamos atingir essa mulher por meio da informação. É exatamente o que vocês estão propondo aqui hoje. É mostrar para essa mulher que ela tem caminhos, que ela tem proteção, que não vai ficar apenas num papel registrado que passou por ela. A gente tem toda uma rede de apoio para poder empoderar essa mulher e mostrar para ela, ó, tem uma luz no final do túnel, você consegue sim sair dessa violência, você não precisa tolerar isso. Perfeito. Você trabalhou muitos anos em delegacia da mulher, né? Então, assim, você, durante muitos anos, você teve frente a frente com essas mulheres, conversando, ouvindo o drama dessas mulheres, né, que sofreram violência doméstica. É possível a gente afirmar que muitas mulheres que sofrem violência doméstica, não necessariamente a física, né? Porque a gente sabe que não é só a física, depois a gente vai falar sobre isso também. Muitas vezes essa mulher não se dá conta que ela está sendo vítima de um relacionamento tóxico, de um relacionamento violento, e que está sendo vítima de violência? Na grande maioria das vezes, ela não tem essa noção. Porque é uma qualidade, assim, uma característica da própria mulher, né? A mulher, ela quer cuidar, ela protege. Então, a mulher, mesmo quando ela sabe ainda que ela é vítima de violência, ela não quer prejudicar o agressor dela. Ela não quer prejudicar porque ele é o pai dos filhos dela. Então, esse sentimento nosso de proteger, guardar e cuidar nos traz, infelizmente, essa limitação de muitas vezes enxergar o que a gente está passando. E por isso que essa informação é tão importante. Falando de novo dos feminicídios, quase 70% dos feminicídios não tiveram um registro de ocorrência anterior. Nossa. Mas se você vai... E geralmente não foi a primeira vez que o homem agrediu ou chegar até a morte, né? Então, aí a gente foi analisar todos esses casos, né, que não tiveram ocorrência. Desses casos, quase 60% já tinham sofrido violência. Mas ela ficou calada, ela aguentou a violência calada. Então, assim, é isso que a gente tem que atingir, é a subnotificação. Porque se essas mulheres tivessem registrado a ocorrência ou pedido socorro, né, acionado um parente, acionado a rede de apoio, ela poderia não ter sido vítima de feminicídio. Sim, isso é extremamente importante a gente falar, né? É porque muitas vezes a mulher se vê numa relação com filhos, dependendo economicamente, que é outra coisa também, né? Que a gente precisa fortalecer essas mulheres. Mas, enfim, acha que o homem vai mudar. É a esperança, né? A esperança. A vontade de manter a família, né? Mas a gente não quer mudar o casamento, mudar o que a gente tem, colocar outro homem para cuidar dos seus filhos, né? Então, a gente tem... O que a gente fala? É o ciclo da violência. Que hoje em dia a gente fala já que é uma espiral. É o quê? Vem a briga, o conflito, logo depois vem o pedido de perdão e aí vem a lua de mel, em que tem aquela reconciliação, só que a violência volta. E quando ela volta agravada. E por isso que fica esse ciclo que vai se elevando. Então, é a espiral de violência, a gente precisa cessar isso. Porque se a mulher continuar tolerando o pedido de desculpa e a nova prática de violência, ela não vai conseguir sair. E chega um momento que ela se vê tão incerta, inserida nesse ciclo, que ela realmente perde as forças. A violência psicológica hoje, ela é muito presente. E a violência psicológica, ela muitas vezes traz mais dano do que a própria violência física. Porque ali talvez um murro no rosto, um chute... Isso passa, aquele hematoma passa, mas a dor que ela fica na alma, aquele trauma, ele não deixa ela se reerguer. Ela passa a acreditar que ela não consegue mais, não é capaz de vencer, de arrumar um emprego, de sair dali, que ela não é bonita, que ela nunca mais vai ter outro casamento. Essa violência psicológica, eu acho que é o que mais atinge as nossas mulheres hoje. E como você falou, por ser algo não visível, né? Não visibilizado no sentido de ter marcas, a mulher... Aí que ela não se dá conta mesmo que ela está vivendo um relacionamento abusivo, né? Aí que ela não se dá conta mesmo. E ainda mais levando em consideração aquela naturalização dos papéis de homem e mulher. Sim. Então, a partir do momento que a mulher não cumpre exatamente aquele papel que inicialmente e antigamente eram colocados para as mulheres, né? Você tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, da roupa. Hoje, as mulheres, elas vão para o mercado de trabalho. Claro. E muitas vezes elas não dão conta de fazer tudo, assim. Nós não somos mulheres maravilhas, né? Sim. A gente tenta, faz muito bem nosso papel, mas não tem como você fazer tudo e você precisa hoje dividir com o marido algumas atividades. E tem homens que ainda não aceitam. E a partir desse momento, eles começam ali a criticar, a falar que a mulher não é mulher, e ela coloca em xeque aquilo, porque é uma pessoa que te ama. Se você pensar bem, quando você vai registrar uma ocorrência, você é vítima de um crime patrimonial,
Quem cometeu contra você o estelionato, o roubo, o furto, é uma pessoa que você não conhece. Sim. Então você vai imediatamente querer justiça. Agora, quando a gente fala em violência doméstica, a pessoa que te agrediu é a pessoa que está lá para te proteger. É uma pessoa que está lá para ter afeto, amor, é uma pessoa que prometeu cuidar de você. Você não quer prejudicar essa pessoa e você não acredita muitas vezes que ela é capaz de causar essa violência. Mas é, né? Mas é. É isso. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Nossa entrevistada é a delegada Karen Lankamer, que é também diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher. Doutora, a gente vive numa sociedade ainda muito machista, né? Quando a gente fala isso, os homens não compreendem, acham que a gente está contra ele. Ninguém está contra ninguém, pelo contrário. Torcem o rosto, né? Exatamente. Ah, lá vem essa conversa de novo, machista, não sei o quê. Na minha casa eu lavo o prato, como se isso fosse... Como se isso mudasse alguma mudasse coisa. alguma coisa. Não, sei lá, eu pego meu filho na escola. Enfim, quando o homem faz o mínimo e o básico, ele é considerado um super-homem, né? Então, assim, a gente não está contra os homens, muito pelo contrário, a gente precisa dos homens para nos ajudar nessa luta. E a gente quer os homens cuidando da gente, a gente quer. As pessoas não entenderam isso. A gente não quer assumir o papel dos homens. E trouxeram aquele conceito de feminismo como se fosse uma coisa ruim. Sim. Como eles hoje confundem o feminismo com a feminazi, né? A feminazi é o extremo, é a mulher que não precisa do homem, que quer ser o homem, tomar o papel do homem, né? O feminismo não é isso, e é bom a gente esclarecer. O que é o feminismo? O feminismo só quer uma igualdade entre homem e mulher. E quando a gente fala de igualdade, não é que a mulher vai ter a mesma força física que o homem, não é isso. Não é a mulher que vai ter que ir lá trocar o pneu do carro e o cara ficar sentado. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de igualdade, por exemplo, de salários. Quantas mulheres e homens trabalham na mesma empresa, no mesmo cargo, com salários diferentes? Sim. A gente pode falar das jogadoras de futebol. Né? Jogadoras de futebol, a diferença, a discrepância salarial entre elas. Quantas mulheres hoje ocupam cargo de poder? Vamos olhar nossos poderes legislativos, judiciário, executivo. É mínimo, né? Sim. Tanto é que várias legislações hoje são feitas para poder trazer um percentual mínimo de mulher. E é isso que é o feminismo, é você querer uma igualdade de condições, né? De respeito. E a gente pode até fazer mais uma discussão. Por que as mulheres não ocupam tantos cargos de poder? E o grande motivo disso é porque a mulher tem, sim, as 4 jornadas dela. A mulher é mãe, a mulher é filha, ela cuida da casa, ela faz as compras. E por mais que o homem ajude naquilo ali, ela não consegue fazer tudo. E a partir do momento que ela opta por ocupar um cargo de poder, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. E aí a gente pensa também, a mulher vai abrir mão de alguma coisa? Ela pode até abrir, mas o homem vai abrir mais fácil. Claro. Se um homem passa num concurso público, um pai de família passa num concurso público em outro estado, ele vai. Ele vai, depois de um mês ele pensa como que ele vai levar a família. A mulher vai? Ela não vai. Porque primeiro ela vai pensar na rede de apoio, na escola dos filhos, como que os filhos vão se sentir com aquela mudança, e ela não vai. E essa tá a grande diferença entre homem e mulher. E a gente quer trazer o quê? Uma igualdade de oportunidade e de condições. Perfeito. Como trabalhar com esses homens que cometeram a violência contra a mulher? Porque, assim, a gente falou aqui que muitas vezes a mulher, ela não se dá conta que está vivendo um relacionamento tóxico, que ela está sendo vítima de uma agressão. Mas muitas vezes o homem também não se dá conta disso. Na maioria das vezes, ele não se dá conta disso. Ele faz porque ele naturalizou aquele comportamento. Sim. Na minha experiência de delegacia da Ceilândia, inclusive, vários agressores que eu prendia, eles discutiam comigo e falavam, doutora, eu não fiz nada. Pois é. Eu não fiz nada, ela me provocou, ela mereceu. Então, assim, é para ele. E eles chegavam a chorar, entende? Assim, eles realmente acreditam naquilo. Então, a gente precisa, sim, tratar o homem agressor. Não adianta eu pedir uma medida protetiva, afastar aquele casal, a mulher vai estar ali protegida, mas esse homem, ele entende que aquilo ali é a linguagem de amor dele, que aquilo ali é uma conduta correta. Então, eu preciso tratar esse homem, senão ele vai fazer um novo relacionamento. E esse relacionamento a gente vai ter uma nova vítima e os índices vão continuar subindo de violência contra a mulher. Sim. Desculpe. E aí a gente tem feito hoje muitos grupos reflexivos. Ótimo. Entendeu-se que o homem sozinho, ele não entende o que ele está fazendo. Então, ele
participando de grupos, ouvindo outros homens, outras experiências, inclusive homens falando sobre respeito em relação às mulheres, isso tem surtido mais efeito. E depois lá do 6º encontro, 5º encontro, esses homens já mudam realmente, eles viram a chave e passam, nossa, eu não sabia que eu tinha que olhar por esse lado. Nossa, eu nunca tinha visto que era dessa forma. Isso tem feito muito efeito, inclusive no Brasil todo. Interessantíssimo. É por aí mesmo. E, assim, tudo é fruto, né, de uma sociedade machista que faz com que o homem objetifique a mulher e ela torna-se não uma pessoa, mas um objeto dele, e a partir do momento que ela é um objeto dele, ele pode fazer o que quiser, inclusive matar. Porque a gente lembra aqui que a gente está falando de feminicídio, né? Feminicídio é o quê? A mulher morrer por ser mulher. 80% dos assassinos, dos feminicidas, são companheiros ou ex-companheiros, né? Muitas vezes o homem não aceita o fim daquela relação. Por quê? Porque ele acha que ela é posse dele. Exatamente. A motivação dos feminicídios hoje gira em 60% por ciúmes e seguido de 20% por não aceitação do fim do relacionamento. O que na verdade, tem a ver com o outro, né? Hoje é muito da nossa sociedade, da nossa geração, é você não aceitar o não, é você não aceitar perder. Você não entende que aquele relacionamento tem que ser bom para os dois. O relacionamento tem que ser bom para os dois têm que crescer, estar felizes e plenos. A partir do momento que ele é violento, ele é tóxico, ele diminui uma das partes, não tem por que você ficar juntos, né? Ficar sozinhos. E aí a gente tem aqueles vários tipos de dependências que colocam a mulher presa nesse ciclo, que é a dependência financeira, a dependência afetiva, emocional. Muitas vezes a falta de uma rede de apoio, os próprios familiares falam para essa mulher, mas ele é o pai dos seus filhos, você vai largar ele? Vai destruir uma família. Você vai destruir uma família. E as mulheres, por mais que a gente não acredite, elas se sentem culpadas. Sim, a gente já nasce com culpa, né? Mãe é culpa, mulher é culpa. Exatamente. E essas mulheres vêm pedir desculpa por ele agrediu, mas é ela que está destruindo a família. Aí a gente tem que explicar, não é você que está destruindo a família. Exatamente. Você está se preservando, na verdade, Você está protegendo a sua família. Protegendo a sua família, você e a sua família. E sabe quando que essas mulheres, elas entendem que elas precisam sair desse ciclo? Quando você atinge ali o lado mãe da mulher. Aí você fala, olha só, a sua filha e o seu filho que crescem num ambiente violento, eles também vão naturalizar esse comportamento. A sua filha vai entender que é normal ela ser ofendida, xingada, agredida, perseguida e diminuída. E o seu filho vai achar que é assim que ele tem que tratar uma mulher. Você quer isso para os seus filhos? E aí essa mulher vira a chave, não, eu não quero. É aí que ela consegue se reerguer, tem força e sai para poder lutar e se livrar dessa violência. E aí que entra a importância de todo esse apoio, seja governamental ou não governamental, de dar para ela um suporte para que ela possa sair da casa, enfim. Eu imagino o quão doloroso é para essa mulher, mas é necessário fazer isso. Porque, caso contrário, a gente pode estar falando de mais um feminicídio, né? Exatamente. Se ela continuar naquele ambiente violento, essa violência não vai diminuir. Ela vai aumentar. E a gente tem uma rede de apoio aqui no Distrito Federal muito rica. E a gente tem visto que as mulheres, elas não têm chegado até essa rede de apoio. Ela é subaproveitada. E até nisso a Polícia Civil tem trabalhado mais. Os nossos NUIANs, quando recebe essa mulher não é só um número. A gente analisa e vê, não, essa mulher, o problema dela é a independência financeira. Legal. Então vamos encaminhar para a nossa rede de apoio. A gente tem Casa da Mulher Brasileira, a gente tem os NAFAV, nós temos vários programas, tanto da Secretaria de Segurança Pública, quanto da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Justiça. Então, assim, o governo todo tem colocado programas à disposição para poder ajudar essa mulher, mas muitas vezes ela não acredita, ela não vai, ou se ela sai da delegacia e a gente dá só um folder para ela procurar o serviço, ela não chega lá, entende? Vem primeiro a lua de mel, ou vem alguém criticando, ou alguém falando, olha, não vai dar certo. E ela não vai. Então, a gente quer o que agora? Pegar na mão dessa mulher e efetivamente levar. Interessantíssimo. Deixar marcado, mostrar para ela que a gente consegue, já dá para ela ali uma orientação jurídica e um peticionamento jurídico. A mulher tem muito medo do abandono do lar. Ela tem medo de sair naquele primeiro momento e perder tudo que ela correu atrás até hoje. Mas ela não vai perder. Juridicamente, ela não pode perder. A gente consegue peticionar para ela, cuidar da guarda dos filhos, da pensão. E hoje existe benefícios como o auxílio aluguel. É possível ela ter um auxílio aluguel de até 5 meses para ela poder se restabelecer ali financeiramente e ela, né, conseguir sair daquele ciclo. Ela não depende mais dele. A gente consegue ajudar essa mulher a não depender desse homem. Perfeito. E essa informação é fundamental que esteja na delegacia, porque é o primeiro lugar que ela vai, né?
E a mulher só chega na delegacia quando é pedido de socorro, né? Em casa ela tenta resolver, ela conversa, ela dá mais uma chance, mas quando sai do controle dela, ela vai parar em 2 lugares. Ou o sistema de saúde, se ela estiver realmente lesionada e muito lesionada, porque se ela estiver pouco lesionada, é a delegacia. E aí ela vai lá e pede aquele socorro e a gente precisa, sim, amparar essa mulher da melhor forma possível. É claro que a gente trabalha com material humano, né? Nós não temos robôs lá atendendo, nós temos também homens atendendo, né? Então, o atendimento pode não ser ainda 100% acolhedor como a gente gostaria, mas a gente tem trabalhado todos os dias para ele ser cada vez mais acolhedor para essa mulher. É isso. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Nossa entrevistada é a delegada Karen Lankamer, que é também diretora da Divisão Integrada de Atendimento à Mulher aqui no Distrito Federal. Delegada, a gente está falando aqui que... Primeiro que essa mulher precisa se conscientizar de que ela realmente está sofrendo violência doméstica e que isso pode causar um feminicídio. Então, o primeiro passo seria o quê? Como é que a mulher consegue, por exemplo, uma medida protetiva? Então, basta a gente registrar uma ocorrência policial. E como que registra a ocorrência policial? Ela pode ir em qualquer delegacia, a delegacia mais perto da casa dela, qualquer uma vai receber essa mulher, ainda que ela não more lá, ainda que o fato não tenha ocorrido lá, registra a ocorrência e pede a protetiva na própria delegacia. Se ela não puder ou não quiser ir na delegacia, a gente sabe que as mulheres às vezes estão em situações que elas não têm coragem, né, de sair de casa, ela pode fazer pela internet. Basta abrir o navegador da internet e coloca Delegacia Eletrônica PCDF. E lá ela vai fazer tudo do mesmo jeito, como se fosse uma ocorrência presencial. Também pede a medida protetiva. A delegacia manda isso para o judiciário tem até 48 horas para deferir, mas eles deferem muito menos aqui no DF, menos de 10 horas, e a gente tem uma média, na verdade, de 2 horas para deferirem essa medida protetiva. A medida protetiva estando válida, um oficial de justiça entra em contato com a mulher e com o homem. Os dois sabendo que está valendo, aquela medida protetiva, então, está em vigência. E a partir do momento que ele infringir, que ele fizer qualquer coisa que está proibido na medida, é descumprimento de medida protetiva, é flagrante e não cabe fiança na delegacia. Prisão. É prisão. É prisão. Então, assim, proibição de contato, aproximação, afastamento do lar. Se ele mandou uma mensagem, se ele ligou, é prisão. Ele tem que obedecer porque é uma ordem judicial. E a gente também fez um estudo. As pessoas falam, é só um pedaço de papel. Não é um pedaço de papel. A pessoa que tem uma medida protetiva vigente, que também cumpre, porque não me adianta nada a mulher descumprir também a protetiva, colocar esse agressor dentro de casa, né, que aí a gente não consegue protegê-la. Mas se ela não entra em contato com ele, nós temos uma taxa de perda de mulher de 0,00008%. Posso ter errado em algum zero. Mas é mais fácil essa mulher ser morta em um acidente de trânsito do que ela ser vítima de feminicídio com essa protetiva vigente. Então, a protetiva funciona, sim. Mas existem casos que descumprem. Existem. E a gente tem outros meios de proteção. A gente vai evoluindo na proteção de acordo com a evolução da violência. Então, a gente vê que ele está descumprindo, que a prisão não foi suficiente, a gente pode colocar um monitoramento eletrônico, a gente pode dar para ela o programa Viva Flor, que é o botão do pânico, onde no próprio celular instala o aplicativo. E se ela avistar ele, ela aciona, vem direto uma guarnição para poder salvá-la. Nós temos um monitoramento, um dispositivo de monitoramento de pessoas protegidas, onde que a gente delimita uma distância mínima que ele não pode se aproximar dela, então ela está com o dispositivo, ele está com a tornozeleira eletrônica, e se ele chegar perto, isso apita, também vem uma guarnição, e se tudo não proteger ela, a gente pede a prisão, e nesses casos a prisão é sim deferida. Então temos meios de proteger a mulher, mas a gente precisa saber que ela está precisando de proteção. É isso, as mulheres precisam falar. E uma vez que elas estejam tão fragilizadas nesse momento, qualquer pessoa pode fazer a denúncia? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de qualquer crime, inclusive. Nós temos um 197 da Polícia Civil, em que ele recebe a denúncia de qualquer tipo de crime, inclusive de medida protetiva, e é totalmente anônimo. Basta ligar no 97, também pode fazer pela internet, também tem lá denúncia eletrônica, não precisa se identificar. Essa denúncia vai ser apurada e depois vai virar uma ocorrência policial. Se o fato tiver acontecido naquele momento, é uma urgência, tem que ligar no 190, que é o da Polícia Militar, e a Polícia Militar vai direto até o local para poder levar a situação para a delegacia. E essa mulher, se ela for a vítima, ela vai registrar a ocorrência policial. Mas assim, a gente pede muito para as pessoas denunciarem mais. Exato. A gente precisa cuidar das pessoas, né? A gente não tem mais esse cuidado com o próximo.
Quando você vê uma situação que te chateia, que te incomoda, um som alto, você imediatamente vai tomar uma atitude. Mas se você vê um casal brigando no bar... Com você, né? O eu, né? O meu. Aí, se está me perturbando, eu vou atrás. Mas quando você vê uma situação ali que pode evoluir para uma violência, você não toma atitude. É verdade. Por quê? Né? Por quê? E por quê? E tirando um pouco do peso das mulheres, né? Falar, mas é a mulher que não procura ajuda. Sim. Mais de 90% das violências contra a mulher foram presenciadas por um familiar. Mais de 90% foram presenciadas por familiar. Senhora. E aí, os familiares também não ajudaram, entende? Entendo. A gente precisa mesmo cuidar mais, mudar esse comportamento. De achar que é aquela coisa, não, marido e mulheres vão se entender. Não, não é isso. É violência. Violência é violência. Violência é violência. A partir do momento que a gente não tolerar mais a violência, ela não vai ser mais praticada. A importunação sexual hoje, que ocorre, por exemplo, em transporte público, é de um repúdio imenso, né? Então, a gente teria que ter esse mesmo repúdio quando a gente vê uma violência contra uma mulher e até uma violência mínima. Aquela forma de tratamento entre amigos, uma roda de conversa, aquele covarde, né? Que é uma campanha até da Secretaria de Segurança Pública. É sobre isso, é você não tolerar nem esse tipo de comentário que é depreciativo de mulheres. A gente tem que mudar isso. É trazer mais respeito para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Exato. Perfeito. Eu agradeço demais os seus esclarecimentos. Deixo aí um minutinho para você falar para as mulheres, enfim, para que elas possam se fortalecer vendo você, essa figura tão forte e bonita, para que possam também criar força e sair dessas relações. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Que bom poder falar disso de novo. A gente precisa falar mais. O que eu tenho a dizer é assim, converse. Converse com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua irmã. Nós temos casos de mulheres que anotaram na cadernetazinha tudo que elas sofreram, mas elas não trouxeram isso para fora e elas foram vítimas de feminicídio caladas. Então, procure ajuda. A nossa vida não é fácil, a gente tem que lutar. Para a gente alcançar o mesmo lugar que os homens, a gente precisa ser muito melhor que eles. A gente sabe disso, mas a gente consegue, porque nós, mulheres, temos uma força que os homens não têm. Então, lutem, tenham coragem, que a gente consegue. Maravilha, é isso aí, muito obrigada, viu? E o Band Entrevista fica por aqui, você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Ai, que...